Olá, mais uma vez, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Charles Araújo e nós estamos revelando todos os mistérios por trás da palavra Eu Sou. Já aprendemos nos vídeos anteriores que Jesus foi a encarnação da palavra Eu Sou. O Jesus que deu vida, que humanizou o Eu Sou. Por isso ele foi o Emanuel, o Deus conosco, a imagem visível de Deus que é invisível. Nós já entendemos também que enquanto Jesus esteve limitado ao seu corpo físico, aonde ele estava, o poder estava limitado a ele, estava reduzido a ele. Mas o propósito de Deus foi levar este modelo de unificação de Deus, que é Espírito, com o homem, a todos os homens. Por isso o próprio Jesus disse várias e várias vezes: assim como eu e o Pai somos um, que eles sejam um em nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para todos aqueles que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, uma vez que o Senhor Jesus morreu e ressuscitou, obviamente pelo simples fato dele ter ressuscitado, porque ele venceu a morte. E o poder que venceu a morte está hoje atrelado também na palavra Eu Sou. Porém, o próprio Cristo, antes que ele vencesse a morte e ressuscitasse, ele revelou os 7 aspectos do espírito representativo da palavra Eu Sou e dele mesmo. Então, neste vídeo, que é o 4º vídeo da série, nós iremos aprender as 7 representações de Cristo, que é o mesmo do Eu Sou. A primeira palavra que representa Cristo, que representa o Eu Sou, é o pão da vida. O Senhor Jesus usou essa expressão muitas e muitas vezes. Você encontra registrado no livro do apóstolo João, no capítulo 6. Ele disse: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão terá a vida eterna em si mesmo. Quem comer deste pão não passará pela morte. O que de fato essa palavra está dizendo é: assim como a vida biologicamente depende do alimento natural, assim também a nossa vida espiritual, a nossa imortalidade, depende não só da leitura da palavra de Deus que se encontra na Bíblia Sagrada, como também na meditação, porque é a partir da meditação, de uma busca sincera, que nós compreendemos as virtudes de Deus, os princípios de Deus, e entendemos que os princípios de Deus ou as virtudes de Deus, elas não têm nada a ver com regras religiosas, e sim com as virtudes eternas da vida. O que nos assegura a imortalidade é a compreensão dessas virtudes de Deus, não só compreendida, mas crida e colocada em prática, porque é quando nós entramos em sintonia com os canais da vida, com o Espírito da vida. Então Jesus se revelou como ele sendo: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. E ele mesmo disse: quem não comer deste pão não terá a vida eterna. Porque ele mesmo disse: eu vivo pelo Pai. Esse Pai que ele estava dizendo é a palavra. E aí em seguida ele disse: vocês também viverão por mim. Ou seja, ele, o Pai, e eu sou é a mesma pessoa, a mesma coisa. A segunda representação de Cristo e da palavra Eu Sou. Jesus disse em João 10: Eu sou a porta. Quem entra por mim entrará e achará pastagem. Para se alcançar a vida, para se alcançar a eternidade, assim como para que você possa ter acesso a uma riqueza, a um recurso, alguma coisa que esteja oculta ou guardada, você precisa entrar pela porta. Então o que Jesus está dizendo aqui é que ele é o meio pelo qual se alcança a eternidade, se alcança a vida,
se alcança a prosperidade, essa representação ela está diretamente ligada aos recursos naturais também, porque aqui ele usou a figura de uma ovelha. Eu sou a porta das ovelhas. Quem entra por mim, entrará e achará pastagem. Ao mesmo tempo, também o Senhor Jesus está se revelando com essa frase que lhe representa, que ele é o mesmo que uma porta quando uma pessoa está presa. Então ele é a porta que dá acesso à liberdade, porque ele também usou em João 10 que as ovelhas deles estavam presas, sendo predadas por lobo, mas ele, que é o bom pastor, chegou e abriu a porta, e as ovelhas saíram, deixando assim o estado de presa para ter liberdade, não só liberdade, mas entrou pela porta e achou pastagem, apontando diretamente quando o povo passou 430 anos, sendo oprimido no Egito por Faraó, e aquele povo não saía não porque ele não queria sair, aquele povo não saía porque ele não podia, porque todas as vezes que eles tinham tentado, eles tinham sofrido opressão ou retaliação de Faraó. Quando Moisés se encontrou com a bola de fogo, que é Deus na sua forma invisível, o Deus que presta conta, e quando houve a unificação daquela bola de fogo, que é Deus, que é Espírito, com Moisés, essa passagem aponta a origem do eu sou. Então, o que até então era impossível ou foi impossível para o povo, agora se tornou possível. Porque a força que resgatou o povo foi a força do eu sou, foi a força do Todo-Poderoso, foi a força de Deus. Então a força que faltou durante os 430 anos e que o povo estava apenas na sua força, quando houve a unificação de Deus o Todo-Poderoso com o homem, então passou a ser possível, e Deus fez sair o povo com ouro e com prata, e dentre as suas tribos não havia um fraco sequer. É por isso que a palavra de Deus orienta: diga ao fraco, eu sou forte, tudo eu posso nele que nos fortalece. Então a palavra porta representa a libertação, representa o acesso à liberdade financeira, à paz e tudo que nós precisamos para ter uma vida e vida com abundância. A terceira palavra que representa o eu sou, que representa Cristo. O caminho. Você encontra essa palavra em João capítulo 14 e o verso 6. O Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mesmo essa palavra tem a mesma representação da porta, o acréscimo que essa palavra representa é a continuação. O próprio Senhor Jesus também usou uma parábola onde ele disse: eu sou a árvore verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo galho que está ligado em mim, este galho dá fruto. Se permanecer ligado em mim, se a minha palavra estiver em vós e vós estiveres em mim, pedireis tudo o que quiser. É importante que nós entramos pela porta, mas é importante que nós continuamos no caminho certo. Se a minha palavra permanecer em vós e vós em mim, pedireis tudo o que quiserdes que vos será feito, porque sem mim nada podereis fazer. Então o Senhor Jesus, ele é o caminho que dá acesso à vida, que dá acesso à liberdade, que dá acesso à eternidade, que dá acesso a todas as sortes de bênção, porque Paulo disse: bendito Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com todas as sortes de bênção, e essas bênçãos estão em Cristo Jesus. A quarta palavra que representa Cristo, que representa o eu sou, também você encontra em João capítulo 14 e o verso 6, é a verdade. Você precisa entender o seguinte: nenhum homem é diante de Deus verdadeiro enquanto esse homem não reconhecer que ele precisa de um Salvador. E esse Salvador é Jesus, é o eu sou. Porque Jesus foi o centro da verdade de Deus. Ele é o marco que define a verdade da mentira.
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, nem o homem diante de Deus é considerado verdadeiro até que esteja nesta verdade. E esta verdade é Cristo, é o eu sou. Qualquer verdade paralela é mentira, porque não há verdade fora ele. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Portanto, essa palavra é uma das representações de Cristo, como também uma das representações do eu sou. A quinta palavra que representa Cristo é a justiça. Deus estava em Cristo e ele, Cristo, nos justificou com o Pai, nos reconciliou com o Pai. O mesmo critério que se aplica com a verdade se aplica com a justiça. Nem o homem é considerado justo enquanto ele não for justificado pelo Senhor Jesus Cristo. Porque não existe justiça fora dele, ele é o cetro da justiça divina. Todo homem considerado injusto e mentiroso, se não estiver na verdade, se não estiver na justiça divina. Todos os seres humanos foram destituídos da presença de Deus, ou seja, separados de Deus por causa do pecado original. E dentre todos os homens que viveram neste mundo, o Senhor Jesus foi o único que não errou, que não foi injusto, que não falhou, que também foi o único que morreu não pelos seus próprios pecados, mas morreu pelo pecado da humanidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para todos que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Então, por causa dessa obra, Jesus é o homem que representa Deus do universo. Todo ser humano que se subordina a Deus deve se subordinar ao Senhor Jesus Cristo. Por isso, o Senhor Jesus Cristo é o justificador. Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Ele será o governante de corpo presente neste mundo. É ele que vai reinar com mão de ferro neste mundo. E é ele também que vai designar aqueles que forem dignos para reinar juntamente com ele. E você vê isso na parábola de Lucas 19, na parábola dos talentos. Aquele que recebeu 5 talentos, que transformou em 10 talentos, Jesus disse: bom servo, foste fiel no pouco, portanto agora sobre 10 cidades te darei autoridade para governar. O mesmo critério foi aplicado com a mesma justiça para aquele que recebeu 2 talentos e multiplicou para 5. Sobre 5 cidades te colocarei. E por fim você vê aquele que teve medo dele e escondeu o seu talento. E Jesus reprovou aquela atitude dizendo: você não deveria ter pego o talento que eu lhe entreguei e pelo menos tivesse colocado no banco, porque ainda que você estivesse com preguiça de negociar, mas pelo menos tinha algum juro. E foi ali que Jesus disse: tirai o pouco que eu dei para este e dai àquele que já tem, porque até o pouco que se tem será tirado. Aí você vai encontrar na conclusão dessa parábola o seguinte veredito: trazei todos aqueles que não aceitaram o meu governo sobre si e executai na minha presença. E isso, ao acontecer, não é porque Jesus ficou revoltado ou zangado porque alguém não lhe reconheceu, não. É porque, para que o Senhor Jesus pudesse assegurar um reino de paz, um reino de justiça, um reino de verdade, que ele mesmo prometeu durante a sua passagem em um corpo físico aqui neste mundo, ele só assegura se eliminar os veículos das injustiças. Porque aonde há injustiça, há paralisação da vida, há interrupção da vida, há mazelas, há dores, há sofrimento. Então, depois de esgotar todas as oportunidades e possibilidades, a única maneira de assegurar um reino justo é eliminando os agentes das injustiças para que não se passe para o reino futuro. Você viu algo similar em nosso mundo agora recentemente? No tempo dessa doença que acabamos de passar, quando foi detectado que tinha alguns brasileiros infectados, o que foi que o governo fez? Isolaram aqueles brasileiros, fizeram tratamento daqueles brasileiros
Por que o governo brasileiro fez aquilo? Para evitar que a doença que estava naqueles brasileiros passasse para todos os demais brasileiros, que era isso que iria acontecer se aqueles brasileiros não tivessem sido isolados e primeiro tratados. É o mesmo critério que o Senhor Jesus irá adotar para impedir que o reino futuro seja contaminado. E o reino, segundo a própria palavra de Deus, é neste mundo. A sexta representação de Cristo e do Eu Sou é o poder. Todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Portanto, o poder é uma virtude que representa o Senhor Jesus Cristo, como também representa o Eu Sou. Então, todas essas virtudes é para chegar à vida. Todas as vezes que alguém se desvia dessas virtudes, é o mesmo que está semeando a semente da morte, a semente do contrário à vida. Então, vamos meditar sobre o Eu Sou. Observe, Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Observe, a vida, ela é soberana. A vida não adoece, a vida não sofre, porque nela não tem fraqueza. Então Jesus, ao dizer que ele é o pão vivo, ele estava dizendo que o que assegurava a vida dele é essa consciência, que ele estava conectado com a vida. E que quem quisesse viver como ele estava vivendo, a condição era que meditasse, compreendesse, aderisse, acreditasse e praticasse as virtudes por ele apresentado. Observe, quando ele disse no caso da morte de Lázaro: eu sou a ressurreição e a vida, ele estava dizendo a mesma coisa para que nós possamos entender que, sendo a morte o poder que eliminava a vida, que neutralizava a vida do homem, no tocante a ele, o poder, a morte não tinha poder superior a ele. Pelo contrário, ele tinha poder superior à morte. Tanto era que Lázaro estava morto e ele se identificou como sendo aquele que tinha a solução. Todos estavam com medo, todos que amavam estavam tristes. E até aquele momento, por onde a morte passou, a morte foi senhora absoluta, exceto de Jesus. Então, quando nós elevamos a nossa consciência e nós observamos essas 7 representações de Cristo, e diante dos nossos desafios, diante dos dilemas da vida, nós estejamos sempre com essa consciência unificada, essas 7 representações. Assim como Jesus foi invencível, nós também seremos. Assim como ele pôde todas as coisas, nós também podemos. Assim como ele é imortal, nós também seremos. Que é por isso que a palavra de Deus assegura que tudo eu posso, tudo você pode nele, que nos fortalece. Ao meditar, você irá compreender sobre isso. No caso de Lázaro, como também no caso de uma menina, tida na Bíblia como a filha de Jairo. Todos estavam tristes, porque reconheciam que o poder da morte era o poder superior. Todos estavam convencidos que a morte era uma verdade, que era uma realidade. Todos tinham admitido que o poder deles, a capacidade deles, era inferior à capacidade da morte. Porque tanto no caso de Lázaro como no caso da filha de Jairo, ambos estavam mortos, não era porque os entes queridos, nem mesmo eles queriam, gostariam. Então eles estavam todos tristes, todos abatidos. Então veja, quando Jesus chegou, no caso da filha de Jairo, quando falaram: o Senhor chegou tarde demais, porque a menina já morreu. Olha o que ele disse. Ele disse: não, a menina dorme. Questionaram: por acaso nós não sabemos quando uma pessoa está morta ou dormindo? Olha o que ele disse: vocês conhecem a morte, eu, porém, conheço a vida. Veja e perceba que em nenhum momento ele deu à morte a sua autoridade. Em nenhum momento aquele vínculo de inferioridade, aquele vínculo de dor, aquele vínculo de impotência, ele, o Senhor Jesus, se identificou. Não. Ele se identificou como o superior.
Tanto é que ele chegou na menina e disse: menina, levanta. E a palavra dele prevaleceu, e ao prevalecer mostrou que a palavra dele era superior, não só a palavra dele, porque ele próprio era a sua palavra. Ele e a sua palavra estava em comunhão, era a mesma pessoa. No caso de Lázaro, também as suas irmãs até acreditavam que se Jesus intervisse pedindo a Deus, Deus o ressuscitaria o seu irmão. E elas disseram: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E Jesus disse: Marta, eu não já falei para vocês que o seu irmão há de ressuscitar? Veja como elas não compreenderam. Elas disseram: sim, Senhor, mas no último dia. Jesus disse: Marta, Maria, eu não estou falando do último dia. Eu sou a ressurreição e a vida. É ao meditar que você vai entender que todas as palavras representam uma consciência superior, uma consciência maior do que todas as adversidades desse mundo. E é sobre isso que toda a palavra de Deus fala, que Deus nos chamou para estar por cima e não por baixo, para ser cabeça e não cauda. Todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Eis aí vos dei poder e autoridade para pisar serpente, escorpião, cobra venenosa e toda a força do mal, e nada absolutamente vos fará dano algum. As revelações que contém na Bíblia não foram criadas para a Bíblia. Elas na Bíblia, elas são inoperantes. Porém, quando o nosso interior absorve essa compreensão, quando a nossa consciência se eleva na proporção exata da nossa elevação, o poder dos céus entra em operação imediatamente e torna-se matéria, aquilo que até então era espírito, porque o verbo sempre se fará carne e sempre habitará conosco. Portanto, se você ainda não é inscrito em nosso canal, já se inscreva em nosso canal. E ao se inscrever, clique no sininho, e ao clicar no sininho, clique no todo, para todas as vezes que nós colocarmos um vídeo novo, você seja um dos primeiros a receber. Então, até o próximo vídeo. Haja paz dentro dos teus muros, e prosperidade nos teus celeiros. Haja honra na tua família, reis e rainhas entre os teus descendentes. Nação poderosa são teus descendentes. É assim que diz o Salmo 112. Nenhuma praga chega em tua casa. É assim que diz Salmo 91. Haja paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus celeiros. Haja honra na tua família, reis e rainhas dentre os teus descendentes. Haja paz, haja paz, haja paz, haja paz dentro dos teus